horas e horas à frente das mais diversas telas. Smartphone, tablet, computador, televisão. A lista de prejuízos para crianças e adolescentes é grande. Impactos na memória, linguagem, capacidade de concentração, no sono e até na interação social. Nos últimos anos, centenas de estudos têm alertado que a exposição exagerada a esses dispositivos está comprometendo o desenvolvimento das gerações mais jovens. Embora a tecnologia traga muitas facilidades ao dia a dia, é preciso ter limites. Como equilibrar o uso desses dispositivos digitais com outras atividades essenciais à saúde física e mental? O Matéria de Capa está começando. Pela primeira vez na história, filhos têm quociente de inteligência, o QI, inferior ao dos pais. É o que revela um livro que analisou centenas de estudos sobre a influência dos meios digitais no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Smartphone, tablet, computador, console de game, televisão. O uso excessivo desses aparelhos está afetando negativamente o desenvolvimento neural dos chamados nativos digitais, aqueles que já nasceram e cresceram com essas tecnologias presentes em sua vida. É o que revela o neurocientista Michel Demiurger em seu último livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. Diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, ele reuniu mais de 500 estudos que mostram como esses equipamentos estão atrapalhando o desenvolvimento cognitivo infanto-juvenil. Ele mostra que em várias partes do mundo, o QI vinha aumentando de geração em geração, mas recentemente essa tendência começou a reverter. Vários fatores influenciam o quociente de inteligência, como a nutrição e os sistemas escolar e de saúde. Mas em nações onde os aspectos socioeconômicos têm sido estáveis há décadas, a pontuação de inteligência também começou a cair. Em países como Noruega, Dinamarca, Finlândia e França, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter um QI inferior ao dos pais. Diversos estudos apontam que um dos principais responsáveis por essa queda é o tempo excessivo de exposição às telas. Quando o uso de TV ou videogame aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem, afetando a forma como crianças e adolescentes usam o conhecimento para compreender o mundo. Os pesquisadores observaram também que essa exposição exagerada atrasa o amadurecimento anatômico e funcional do cérebro. Alguns efeitos são diminuição da qualidade e quantidade de interações na família, essenciais para o desenvolvimento da linguagem, redução do tempo dedicado a atividades enriquecedoras como as lições de casa, a leitura e a arte, perturbação do sono, estimulação exagerada da atenção que leva a distúrbios de concentração e aprendizagem, baixa estimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Quando você coloca telas nas mãos das crianças, elas não vão procurar coisas positivas. Elas não as usam para ler livros ou ver tutoriais sobre como resolver equações. Utilizam principalmente para se divertir. Ver filmes, séries, jogar videogames, jogar papo fora nas redes sociais. Essas telas estão prejudicando tudo que nos torna humanos. Elas têm um impacto nos relacionamentos. A interação verbal entre uma criança e os pais cai brutalmente. Quem está começando a usar a linguagem depende dos diálogos. A linguagem é a base da inteligência e do funcionamento intelectual. Se você afeta a linguagem, atinge o cerne daquilo que nos torna humanos. É um milagre que isso não esteja ainda pior. Por isso, não é uma surpresa que as crianças tenham cada vez mais dificuldade de pensar. É importante dizer que não se trata de tecnofobia. Não estou dizendo que não se pode usar telas e que tudo isso tenha que desaparecer. Agora mesmo eu estou usando uma tela. Existem tutoriais sobre equações diferenciais, você pode ler livros na internet e tudo mais. É óbvio que há coisas positivas nas telas, mas não estamos falando dos pontos positivos delas. Estamos falando das coisas que fazemos com as telas. Mas o que é o QI? É confiável dizer a partir dele que alguém é inteligente? O QI é uma medida criada para avaliar a habilidade intelectual de uma pessoa.
A pontuação é determinada a partir de vários testes. Em geral, são 60 questões matemáticas e de pensamento lógico. O termo foi criado em 1912 pelo psicólogo alemão Wilhelm Stern. Já os testes foram inspirados nos trabalhos do pedagogo e psicólogo francês Alfred Binet. Eles foram muito populares nos séculos 19 e 20. O objetivo era determinar com que facilidade e rapidez alguém conseguia resolver problemas complexos. Porém, ao longo das últimas décadas, o conceito de inteligência passou por várias mudanças e a eficiência das provas começou a ser questionada. Para psicólogos e neurologistas, as questões de lógica não avaliam todo o potencial de uma pessoa. Eles notaram que nem sempre alguém muito inteligente apresentava bons resultados e que aqueles que obtinham uma pontuação mediana eram bem-sucedidos na vida, devido a características como persistência e disciplina. Na década de 1980, após constatar que não era possível medir o grau de inteligência só com base na habilidade lógico-matemática, o psicólogo norte-americano Howard Gardner passou a estudar as várias aptidões humanas e criou a teoria das inteligências múltiplas. Segundo ele, existem 9 tipos: a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a físico-sinestésica, ligada ao controle dos movimentos do corpo, a interpessoal, intrapessoal, a musical, a naturalista e a existencial. Diversos estudos mostram quanto tempo crianças e adolescentes costumam passar na frente das telas. São muitas horas além do ideal. Segundo a McAfee, empresa de proteção online, os jovens brasileiros são os que mais usam aparelhos digitais no mundo, principalmente smartphones e tablets. A taxa de uso de celular entre esse público chega a 96%, acima da média global, que é de 82%. 95% dos pré-adolescentes e adolescentes afirmam que usam smartphone desde muito cedo, 19% acima da média mundial. Já entre as crianças, de acordo com uma compilação de estudos feita pelo neurocientista Michel Demurger, a média mundial de uso das telas é de 3 horas por dia para os pequenos de 2 anos, 5 horas para os de 8. Isso o leva a concluir que antes de completar 18 anos, os filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou 16 anos trabalhando em tempo integral. Mas afinal, existe um tempo ideal para o uso de telas? De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, crianças de até 2 anos não devem ser expostas às telas. Entre 2 e 5, no máximo a 1 hora por dia. De 6 a 10, de 1 a 2 horas. Dos 11 aos 18, de 2 a 3 horas, com supervisão, evitando que os adolescentes virem à noite em jogos ou no celular. Mas não basta simplesmente seguir esse tempo. É preciso estar atento à qualidade do conteúdo e oferecer outras atividades longe da tecnologia. O que acontece com o nosso cérebro quando interagimos com uma tela é que as operações mentais que são feitas, elas são muito díspares daquelas que nós fazemos quando estamos, por exemplo, lendo um material impresso ou nos relacionando de uma forma offline. O que isso quer dizer? A tela, ela pede com que nós tenhamos um tipo de funcionamento cerebral que ele é muito semelhante àquilo que os jornalistas chamam daquela leitura dinâmica. O que acontece? As operações mentais que são realizadas, que são recrutadas nesse momento, são operações muito semelhantes àquelas que eu faço quando eu faço um jogo de forca, que mais? Um jogo dos 7 erros, é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E nós temos um pensamento
quase que telegráfico, rápido, aonde ele não se fixa em nada. E no segundo caso, nós temos um pensamento que ele, obviamente, dialoga com a criatividade. Resumo da história: quanto mais telas eu utilizar no meu dia a dia, menor será a minha capacidade intelectual que estará sendo chamada a trabalhar. E, para concluir, obviamente que, inclusive, para as crianças, para os jovens em formação, isso vai ter um efeito muito negativo a médio e longo prazo. Nem mesmo os bebês escapam dessa overdose digital. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostra que mais da metade das crianças de 0 a 3 anos já usam alguns dispositivos. Quatrocentas 435 mães de bebês de 0 a 36 meses participaram da pesquisa. Elas confessaram que seus filhos já possuíam o próprio tablet ou celular e a TV ficava ligada o tempo todo. Elas também disseram que ofereciam aparelhos digitais para entretê-los, para descansar ou fazer as tarefas domésticas. E deixavam a criança sozinha sem contato com o adulto, o que acaba substituindo brincadeiras e interações interpessoais. O maior problema é que o uso dessas telas tem começado em um estágio crucial do desenvolvimento, quando são criados hábitos e relacionamentos que servirão de base para experiências futuras. Daqui a pouco, os impactos das telinhas no cérebro. E ainda, como não se tornar um dependente tecnológico. Não saia daí. Estudos científicos mostram que a exposição excessiva à luz azul emitida pelas telas pode causar vários problemas em nosso organismo. A luz azul é produzida de forma natural pelo sol e também por meio de fontes artificiais como os equipamentos eletrônicos. Um estudo realizado pela Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá, revelou que a estimulação dos sentidos por causa da exposição excessiva às telas por mais de 2 horas diárias afeta o desenvolvimento do cérebro, aumentando o risco de distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais em adolescentes e jovens adultos. Já uma pesquisa feita em 5 clínicas pediátricas na Turquia constatou que o número de meninas diagnosticadas com puberdade precoce mais que dobrou no primeiro ano da pandemia em comparação com os 3 anos anteriores. Isso porque, como aconteceu com os adultos, o tempo das crianças frente às telas aumentou muito. Isso afetou o sono. Elas ficaram mais sedentárias e ganharam peso. Todos esses fatores contribuem diretamente para o problema. Os cientistas acreditam que essa descoberta e novos estudos podem fazer com que a luz das telas seja categorizada como fator de risco para o início precoce da puberdade. It's a perfect way to shut off. Uma forma perfeita de desligar a criança é dar a ela uma tela. Claro que dá para fazer isso em alguns momentos, todo mundo cria os filhos como quer. Não é uma questão de julgamento, mas a paz que você obtém por um tempo vai pagar por isso mais tarde. O tédio é algo importante. Há um estudo de neuroimagem que mostra que quando os adolescentes estão entediados, seu cérebro passa realmente a funcionar. O tédio é realmente importante para a solução dos problemas. Quando estamos entediados é como quando dormimos. Nós dormimos porque o cérebro precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas que não pode fazer durante o dia. Quando estamos entediados é a mesma coisa. É uma espécie de descanso, de um pouco de sono para o cérebro. Então, deixe que os filhos fiquem entediados. Um estudo mostra que em algum momento eles ficam tão entediados que farão os deveres de casa sem que os pais precisem pedir, se não tiverem mais o que fazer. A mágica é, monte o ambiente delas para que só tenham as coisas que você quer que elas usem. Confira algumas dicas para aproveitar melhor esses dispositivos e não se tornar um dependente. Faça pausas curtas. Melhor uma paradinha de 5 a 10 minutos a cada hora do que descansar por um período mais longo após várias horas seguidas de frente para o computador.
Ache um tempo para se levantar, pegar um copo d'água, dar uma caminhada rápida ao ar livre para se desconectar. Defina 1 ou até 2 horários do dia para entrar nas redes sociais. A menos que você trabalhe com elas, é importante estabelecer limites para focar em outras tarefas e não cansar a mente. As atividades físicas não só nos afastam da frente das telas, como são importantes para a saúde física e mental. Elas também ajudam na socialização, o que aumenta a vontade de praticar exercícios. Embora tenham se tornado uma companhia para muita gente, a TV e os smartphones não podem substituir as pessoas em volta. Aproveite as refeições para curtir a família e os amigos e deixar os dispositivos de lado. Desligue os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Assim você evita que a luz da tela bloqueie a produção de melatonina, o hormônio que contribui com um bom sono. Daqui a pouco, os benefícios do uso equilibrado das telas. E ainda, o que podemos fazer para aumentar o QI? A gente volta já. Os dispositivos digitais são uma realidade. Não adianta ignorá-los. O uso com equilíbrio e supervisão dos pais pode trazer resultados positivos, como conta a especialista em mídia digital, Sarah DeWitt. Over 40% of Americans check their phone within 5 minutes of waking up every morning. Sarah diz que há 5 anos, mais de 40% dos americanos checavam o smartphone nos primeiros 5 minutos depois de acordar. Hoje são 70%. Os adultos consideram este dispositivo uma necessidade, mas têm medo de que ele enfraqueça a socialização das crianças. Para Sarah, estamos deixando nosso medo em relação às telinhas nos impedirem de perceber seu potencial. Segundo ela, os pais têm 3 tipos de medo. O primeiro é o de que as telas são passivas. Ela conta que 2 irmãos zoólogos que apresentavam um programa de TV sobre animais propuseram usar as câmeras de smartphones e tablets para gravar as crianças brincando, fingindo ser animais. A primeira brincadeira foi com morcegos. As crianças adoraram se ver nas telinhas com asas. Quando o jogo terminou, elas continuaram imitando morcegos, mesmo com os aparelhos desligados. O jogo fez as crianças se mexerem. Sarah afirma que a tecnologia induziu um aprendizado com o corpo. Para ela, o segundo medo dos pais é de que os jogos afastam a criança da educação. Então Sarah resolveu testar. Uma produtora criou jogos a partir de um desenho. 80 alunos da pré-escola participaram do teste. A conclusão foi de que os games ajudavam as crianças a entender algumas habilidades importantes. Pesquisadores da Universidade da Califórnia foram ainda mais fundo. Usaram os dados dos jogos para prever as notas de um teste de matemática das crianças. Sarah diz que a previsão foi incrivelmente precisa. Ela pergunta: e se essa ferramenta conseguisse reduzir a ansiedade sobre os testes? E se esses jogos pudessem ajudar os professores a focar no aprendizado individual? A especialista fala então sobre o terceiro medo dos pais, o maior de todos, o de que as telinhas os estão afastando dos filhos. Ela lembra que os pais podem jogar com as crianças. E quando isso acontece, todos se sentem empoderados e felizes. Sarah ressalta a importância de falar com os filhos sobre as mídias que eles usam, brincar e conversar sobre isso. Essa combinação é a chave. Ela afirma que não está negando o lado ruim dos aparelhos. Existem fortes motivos para nos preocuparmos com o conteúdo infantil. Precisa haver um equilíbrio. No entanto, diz ela, ao nos prendermos aos medos, esquecemos que as crianças vivem no mesmo mundo que nós. Um mundo em que checamos os celulares mais de 90 vezes por dia. E que ao fingirmos que as telinhas não fazem parte da vida das crianças, elas nunca aprenderão como e por que usá-las. Sarah propõe que falemos com nossos filhos com mais frequência sobre o conteúdo das mídias digitais e consideremos as consequências positivas que essa tecnologia pode ter na vida delas. É aí que o potencial dessas ferramentas pode se tornar realidade. That's when the potential of these tools can become a reality. Thank you.
O grande ponto, na verdade, é que essas tecnologias, elas prestam um serviço muito importante, no sentido de dar conexão, no sentido de estimular o senso de pertencimento. Para você ter uma noção, hoje, olha só que dado incrível, hoje, direta ou indiretamente, nós nos relacionamos em apenas um dia, exatamente o equivalente ao que o indivíduo, na Idade Média, se relacionava ao longo de toda a sua vida. Eu posso disponibilizar o videogame para o meu filho? Claro que você pode, óbvio. Né? Você vai ver se o videogame se adequa à faixa etária dele. E a minha sugestão, ele vai jogar? Jogue com ele. Sente ao lado, utilize a tecnologia como uma ponte de conexão. A metáfora que eu utilizo é, você deixaria seu filho parado na porta do seu prédio, da sua casa, na rua, conversando com estranhos? Não, de maneira alguma. Ué, mas você entrega o teu computador. Ah, mas não é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, com a diferença de você não saber quem está do outro lado da tela. Então, o que eu quero sugerir é o seguinte, você pode utilizar, mas faça de uma maneira onde seu filho, sua filha, sua família desenvolva um senso crítico a respeito disso. Sabe o que pode ajudar a aumentar o QI? E o melhor, está a nosso alcance. A natureza. Um estudo realizado na Universidade Hasselt, na Bélgica, analisou o comportamento de 600 crianças de 10 a 15 anos e mostrou que um acréscimo de apenas 3% de áreas verdes no bairro aumentou o QI em uma média de 2,6 pontos. Isso aconteceu tanto em regiões mais ricas como nas mais pobres. Foi a primeira vez que uma pesquisa relacionou o contato da natureza com o quociente de inteligência. Outros estudos já concluíram que o verde melhora o desenvolvimento cognitivo das crianças, contribuindo com habilidades de memória e atenção. A causa ainda é incerta, mas pode estar associada a níveis mais baixos de estresse, conquistados graças a mais brincadeiras, interação social e contato com um ambiente mais silencioso. Para Tim Neurath, professor de epidemiologia ambiental e um dos autores do estudo, o poder público deve priorizar o investimento em espaços verdes porque é realmente importante criar um ambiente ideal para as crianças desenvolverem todo o seu potencial. A Academia Americana de Pediatria defende a dieta saudável e a prática de atividade física como diretrizes fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Pesquisadores testaram se a adesão a essas recomendações melhora o funcionamento cerebral dos pequenos. A academia indica 4 parâmetros para as crianças seguirem todos os dias. Passar menos de 60 minutos frente às telas, praticar pelo menos 60 minutos de atividade física, consumir 5 ou mais porções de frutas e vegetais e diminuir ou eliminar o consumo de bebidas açucaradas. O estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que crianças de 2 anos, que passavam menos de 60 minutos olhando para telas e praticavam exercícios todos os dias, tinham uma função cerebral melhor do que as que não atendiam a essas diretrizes. Elas foram superiores em testes de memória, atenção e organização de pensamentos. Não é à toa que alguns gurus do Vale do Silício, região onde são criadas muitas das tecnologias que estão em nosso dia a dia, limitam o uso de tablets e celulares pelos filhos. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que os nativos digitais têm dificuldade em compreender nuances em textos online, encontrar reportagens confiáveis e distinguir fatos de opiniões. Daí a importância de incentivar o desenvolvimento de habilidades cognitivas na infância e adolescência. Como acontece com qualquer nova tecnologia, tudo é uma questão de equilíbrio e de uma boa conversa. Os pais devem ser exemplo, dosar o uso das telas, incentivar atividades ao ar livre, buscar tirar o cérebro dos filhos da zona de conforto. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Até a semana que vem.